Me apaixonei pela minha meia-irmã e não sei como lidar com isso. Eu nunca imaginei que estaria escrevendo isso, mas aqui estou. Durante anos, tenho carregado esse peso e, pela primeira vez, sinto que preciso colocar tudo para fora. Sei que o que vou contar pode ser chocante para alguns, mas essa é a minha verdade. Eu tinha 14 anos quando conheci minha meia-irmã, Laura. Meu pai e a mãe dela se casaram depois de alguns anos de namoro, e de repente eu passei de filho único para ter uma irmã que era apenas 2 anos mais nova do que eu. No início, foi estranho. Nós não fomos criados juntos, não compartilhamos uma infância, apesar do casamento dos nossos pais, não há laços de sangue entre nós. Laura era completamente diferente de mim. Onde eu era reservado e introspectivo, ela era extrovertida e cheia de vida. Se jogava nas coisas sem medo e, ao mesmo tempo, tinha uma vulnerabilidade que me fazia querer protegê-la. No começo, nossa relação era a de dois estranhos tentando se acostumar com uma nova realidade, mas, conforme os anos passaram, nos tornamos amigos de verdade. A verdade é que não houve um momento exato em que percebi que meus sentimentos por Laura eram diferentes. Foi uma sucessão de pequenos momentos que foram se acumulando. Quando eu tinha 17 e ela 15, começamos a passar mais tempo juntos. Assistíamos filmes tarde da noite, conversávamos por horas sobre coisas que não conseguíamos contar para mais ninguém, e eu começava a sentir ciúmes quando ela falava de garotos. No início, eu negava. Dizia a mim mesmo que era apenas proteção de irmão. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Não era um amor fraternal, era algo mais profundo, algo que me fazia sentir culpado e ao mesmo tempo não conseguir evitar. Quando ela encostava em mim sem querer, eu sentia um arrepio. Quando ela ria das minhas piadas, meu coração disparava. Tentei enterrar esses sentimentos, tentei me convencer de que era apenas uma fase, algo passageiro que desapareceria com o tempo. Mas não desapareceu. Aconteceu numa noite de verão, pouco antes de eu completar 18 anos. Nossos pais estavam viajando e nós ficamos sozinhos em casa. Passamos o dia todo juntos, fizemos um jantar improvisado e, depois, fomos para a sala assistir a um filme. Eu me lembro exatamente do momento. Uma cena romântica passou na tela, e quando olhei para Laura, percebi que ela estava me observando. Foi ela quem tomou a iniciativa. Se aproximou devagar, hesitante, como se estivesse esperando que eu recuasse. Mas eu não recuei. Quando nossos lábios se tocaram, foi como se uma barreira tivesse sido rompida. Não havia mais como negar, fingir que não sentíamos aquilo. Nos separamos rapidamente, assustados. Isso foi um erro, ela disse, mas seus olhos diziam o contrário. E eu sabia que nunca mais poderíamos voltar ao que éramos antes. A partir dali, tudo mudou. O medo de sermos descobertos nos consumia, mas a atração era mais forte. Nos escondíamos, nos encontrávamos quando podíamos, sempre com aquela tensão de que um dia algo daria errado. Nossos pais nunca desconfiaram. Para eles, éramos apenas irmãos que se davam bem, o que era um alívio e, ao mesmo tempo, um tormento. Cada jantar em família, cada viagem juntos era um teste de autocontrole. E, ainda assim, amávamos um ao outro de uma forma que nunca conseguimos explicar. Agora, anos depois, estamos num ponto em que precisamos decidir o que fazer. Ambos estamos na faculdade, moramos em cidades diferentes, e por mais que tentemos, não conseguimos nos afastar completamente. Nenhum de nós namorou outras pessoas de verdade, e eu sei que o que sentimos não foi apenas uma paixão adolescente passageira. Mas então vem o medo. O medo do julgamento, da repulsa, da possibilidade de que, se um dia revelarmos isso, perderemos tudo. Nossos pais ficariam devastados, e o mundo não seria gentil conosco. Por isso estou aqui, escrevendo isso anonimamente. Para tentar encontrar alguma resposta, alguma perspectiva que me ajude a entender se o que sentimos é errado, ou se o errado é o mundo que nos impede de viver esse amor. Eu sei que muitos irão nos julgar, mas essa é a minha verdade, e eu precisava compartilhá-la. O que vocês fariam no meu lugar? Trabalho no setor de tecnologia há mais de 10 anos. Sempre fui um funcionário dedicado, esforçado e bom no que faço.
Meu chefe direto, no entanto, era um verdadeiro pesadelo. Vamos chamá-lo de Carlos. Carlos era do tipo que subia passando por cima dos outros, levando crédito pelo trabalho alheio e culpando a equipe pelos erros que ele mesmo cometia. Mas o pior de tudo? Ele me odiava sem motivo aparente. Minha teoria sempre foi que ele me via como uma ameaça. Meu desempenho era impecável, e eu tinha boa relação com os superiores dele. Carlos não podia simplesmente me demitir, então ele decidiu transformar minha vida em um inferno. Primeiro, ele começou a me excluir de reuniões importantes. Depois, passou a me atribuir tarefas impossíveis com prazos irrealistas, esperando que eu falhasse. O golpe final veio quando ele alegou que eu havia cometido um erro grave no sistema de um cliente importante. Ele manipulou registros internos para que parecesse que eu havia implementado uma mudança sem autorização, algo que nunca fiz. Como resultado, fui sumariamente demitido, sem chances de me defender. Saí do escritório com minha reputação destruída e a vontade de vingança queimando no peito. Mas eu não sou do tipo que age impulsivamente. Decidi que, se fosse para me vingar, faria isso do jeito certo, destruindo Carlos da mesma forma que ele tentou me destruir. Nos primeiros dias após minha demissão, passei por um turbilhão de emoções. Fiquei indignado, furioso e desmotivado. Mas conforme o tempo passava, minha raiva deu lugar à estratégia. Eu sabia que Carlos não era apenas um mau gestor, mas também um homem corrupto. E se eu soubesse jogar as cartas certas, poderia desmascará-lo de forma irrefutável. Primeiro, reativei meu networking. Consegui contato com um ex-colega que ainda trabalhava na empresa. Ele confirmou minhas suspeitas. Carlos estava pegando crédito pelo trabalho da equipe e encobrindo falhas graves. Pior ainda, ele estava manipulando dados financeiros para mostrar resultados melhores do que realmente eram. Aqui entra a parte legal. Antes de ser demitido, eu já havia percebido essas manipulações e, por precaução, copiei alguns documentos importantes. Agora, com novas informações do meu contato, montei um dossiê completo sobre as fraudes de Carlos. Um detalhe que ainda me incomodava era a falsificação dos registros que levaram à minha demissão. Eu sabia que nunca havia feito nada de errado, e aquilo foi claramente um golpe de Carlos para me prejudicar. Por sorte, eu mantinha um backup de logs internos que mostravam minhas verdadeiras atividades. Com a ajuda de um amigo que ainda trabalhava na empresa, consegui comparar os registros originais com os manipulados. A discrepância era gritante. Além disso, descobri que Carlos já tinha um histórico de manipulações. Consegui contato com um ex-funcionário que havia saído da empresa por motivos semelhantes. Ele me revelou que Carlos já tinha forjado documentos no passado para prejudicar outros funcionários e garantir sua ascensão na empresa. Minha busca por informações não parou por aí. Fiz contato com outros ex-funcionários e encontrei pelo menos 3 pessoas que haviam sofrido abusos semelhantes de Carlos. Um deles, um antigo analista sênior, chegou a processar a empresa por assédio moral, mas foi convencido a aceitar um acordo e se calar. Peguei o máximo de relatos possíveis e adicionei ao meu dossiê. Agora, tinha um histórico completo das atrocidades de Carlos. Com todas as provas em mãos e a sensação de justiça prestes a ser feita, eu entrei em contato novamente com a auditoria da empresa. Porém, uma reviravolta aconteceu. Quando o departamento de auditoria foi alertado sobre as denúncias, ele não só ignorou os documentos como também alegou que o e-mail enviado estava corrompido e não possuía informações suficientes para investigar. Eles, na verdade, estavam cobrindo os rastros de Carlos e seu protetor. Isso me deixou atordoado, mas não me fez desistir. Eu sabia que se a empresa não tomasse ações, eu precisaria ir além, e foi exatamente o que eu fiz. Meus olhos então se voltaram para a rede de aliados que Carlos tinha na empresa. Comecei a investigar mais sobre os diretores e gerentes, sabendo que não seria suficiente destruir apenas Carlos. Um desses diretores era um amigo pessoal de Carlos, com quem ele havia se envolvido em vários negócios, alguns dos quais eram claramente fraudulentos. Eu me concentrei nesse diretor, já que ele parecia ser a chave para desbloquear a corrupção em sua totalidade. Fui atrás de um ex-funcionário que havia trabalhado de perto com esse diretor.
Ele, por coincidência, ainda mantinha uma boa relação com pessoas da empresa, então me forneceu informações valiosas. A maior revelação foi que o diretor estava diretamente envolvido em manipulações financeiras. Ele tinha realizado várias transações de grandes somas de dinheiro que não tinham registro algum nos livros da empresa. Aquilo não era só um crime financeiro, mas uma violação de confiança em escala muito maior. Com esses dados em mãos, comecei a juntar um novo dossiê, desta vez focando não apenas nas falcatruas de Carlos, mas também nas ações desse diretor. A ideia era criar uma rede de evidências tão forte que não restasse espaço para a defesa. Depois de dias de investigação, eu reuni provas de que o diretor havia usado seu cargo para beneficiar empresas com as quais tinha relações pessoais, desviando milhões de dólares. Ao mesmo tempo, fui criando uma conexão com um jornalista investigativo de um grande jornal. Um amigo meu, que sabia de minha situação, havia feito essa ponte. No momento certo, enviei todo o material confidencial para ele, pedindo que ele investigasse com urgência. Eu sabia que a pressão pública era o que poderia derrubar Carlos e seus aliados. O jornalista ficou maravilhado com a quantidade de evidências e prometeu investigar. Alguns dias depois, uma matéria foi publicada com todos os detalhes dos desvios financeiros dentro da empresa. O impacto foi imediato. A empresa viu seu valor de mercado despencar, e os investidores começaram a questionar se o comportamento de Carlos e seus aliados não era mais destrutivo do que eles imaginavam. Com a pressão externa crescente, a empresa finalmente cedeu e anunciou que começaria uma auditoria externa. Isso foi o que eu precisava. A investigação começou, e logo as fraudes começaram a vir à tona. Carlos, que até então se via intocável, começou a demonstrar sinais de desespero. Ele sabia que sua posição estava ameaçada, então tentou usar a carta mais suja de todas, tentou incriminar um outro gerente, plantando evidências falsas para que a atenção se voltasse para ele. O problema foi que, dessa vez, os investigadores estavam mais atentos e logo descobriram a farsa. Quando as evidências falsas foram expostas, a confiança em Carlos se despedaçou. Esse movimento de Carlos acabou sendo a sua ruína. A medida desesperada que ele tomou só fez com que os investigadores olhassem mais de perto para sua história. A ideia de escapar do país com uma fortuna roubada estava se tornando uma ilusão distante. O cerco estava se fechando. Eu, por outro lado, depois de toda a turbulência, consegui seguir em frente. Meu nome foi limpo, e, eventualmente, recebi uma proposta de trabalho de uma empresa muito melhor. Fui promovido rapidamente, e a sensação de justiça foi indescritível. No entanto, o que mais me satisfez não foi o novo emprego ou as vitórias no tribunal, mas o fato de que Carlos, que me queria destruir, não conseguiu sobreviver à própria traição e corrupção. Alguns meses depois, encontrei-me em uma situação em que olhei para trás e pensei em tudo o que havia passado. Lembrei-me das noites sem dormir, da raiva que sentia e da sede de vingança que me impulsionou. Mas, com o tempo, entendi que a verdadeira vingança não estava apenas em derrubar Carlos. A vingança estava em seguir em frente e não permitir que o ódio e o rancor dominassem minha vida. Carlos perdeu tudo, sua carreira, sua riqueza, sua família e, acima de tudo, sua dignidade. Ele foi reduzido a um nome sujo, lembrado por todos como exemplo de até onde a ganância pode levar uma pessoa. Eu, por outro lado, aprendi uma lição valiosa: a paciência e a inteligência valem mais do que a impulsividade. A vingança, quando bem executada, não é apenas uma maneira de destruir alguém, mas também uma forma de mostrar que a verdade sempre prevalece.